gente bonita, um beijo no coração de cada um de vocês. O Frente a Frente com o Toninho, estamos recebendo hoje o ex-prefeito Reinaldo Nogueira, o empresário, e hoje nós vamos abordar assunto relacionado à nossa cidade de Indaiatuba, como saúde, segurança e melhoria para a nossa cidade. E em homenagem ao nosso prefeito, nós hoje não estamos usando a luva, né, em consideração. Então ele que foi prefeito por 4 mandatos, um dos melhores prefeitos aí de Indaiatuba e região. E eu quero dizer que é uma honra, Reinaldo, te receber aqui. Seja bem-vindo. E eu queria que você fale um pouco aí da sua biografia, fala um pouco aí da sua história para os nossos ouvintes ouvir. Eu que agradeço, Toninho, estando aqui junto com você, o Paulo aqui nos bastidores, o Valdirzinho aqui presente com a gente, um grande amigo. E estou até um pouco destreinado aí com as câmeras, né? Que a gente está aí afastado aí da vida pública, mas não é porque eu estou afastado que eu não gosto, né? Esses dias tenho recebido até pré-candidatos de cidades vizinhas que vêm aqui se orientar, tirar sugestão, trocar ideias, que as épocas vão mudando. Eu acho que cada mandato que eu tive, né, nunca um foi igual ao outro, sempre as dificuldades existiram e sempre a gente buscou o melhor caminho para tentar fazer o melhor possível. E esse melhor caminho sempre é esse contato com a população, bacana, sabendo ouvir, discutindo, se impondo, às vezes, é lógico que tem que se impor, né, para que as coisas possam andar corretamente, montando uma excelente equipe, uma equipe que vista a camisa, não só do Reinaldo Nogueira, o prefeito, mas que vista a camisa da cidade. Agora, para isso, ter esse entusiasmo que as pessoas também vistam a camisa, como o prefeito que se colocou o nome à disposição para tentar fazer alguma coisa diferente, né? Então tem que vestir também. Então é um conjunto de forças que a gente tem que buscar o quanto menos resistência para ter um resultado cada dia maior. Então eu posso dizer que a gente conseguiu fazer uma transformação na história do desenvolvimento econômico, social, em qualidade de vida para a nossa Indaiatuba. Isso aí foi com muito planejamento, né? Porque nada acontece do dia para a noite. É um fato. Quando nós entramos aqui, combustível estava sendo cortado, energia sendo cortada, não tinha uma viatura para andar, não tinha uma máquina, um caminhão para fazer o tapa-buraco, consertar as estradas rurais. A saúde estava prestes a ter uma intervenção estadual por causa dos precatórios. Então foi realmente um caos. Eu falo assim que os últimos mandatos a gente conseguiu fazer grandes realizações, né, e trazer realmente o desenvolvimento. Mas para isso é igual quando a gente começa a ter o primeiro emprego, né? Você tem seu primeiro emprego, depois você vai desenvolvendo, você vai buscando o seu conhecimento, você vai estudando, vai se aperfeiçoando, o seu negócio pode ir aumentando e você pegar uma veia de sorte ainda, daquilo às vezes que você opta por fazer, você consegue fazer grandes coisas, né? E não precisa ser grande para fazer grandes coisas, o que você precisa ter um grande elo de conjunto de pessoas que possam colaborar. Empenhada, né? Empenhada. Porque não adianta eu ter uma ideia boa se aquela ideia vai ficar no papel. Porque o papel aceita tudo. O que eu escrever aqui ele vai aceitar. O que eu prometer aqui no papel vai aceitar. Agora, tirar do papel para pôr na prática, são poucos que conseguem fazer isso. Então, às vezes você vê pessoas aí que a população acredita 100% nele, vai com ele e depois chega no fim do primeiro mandato, a turma fala assim, pô, me arrependi, tudo que ele falou não conseguiu pôr em prática. E depois começa a jogar a culpa numa situação, numa outra. Eu sei que tem prefeitos aqui na região que quando ganhou esse mandato que está terminando agora, teve vontade até de desistir. E veio até falar com a gente, falei, gente, se você soubesse o pouco do que eu peguei, né? Eu falei assim, quando eu consegui fazer Indaiatuba respirar, que foi no ano de 2000, veio a Lei da Responsabilidade Fiscal. A Lei da Responsabilidade Fiscal é uma das melhores leis que esse país já aprovou. Porque você não pode fazer dívida. Pode fazer dívida se estiver lastreado dentro de uma receita, mas você não pode extrapolar. Deixar a dívida. Então, quando a gente equilibrou, no ano 2000, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para mim iniciar uma obra, eu precisava ter a previsão orçamentária real.
Não aquilo lá, não, vai aumentar a receita, vou conseguir um dinheiro do governo do estado, um dinheiro... Não. Você vai fazer o orçamento em cima daquilo que você tem. Então, até você fazer um caixa, foi praticamente mais de ano. Esse mais de ano, né, é lógico que a gente vai fazendo as outras coisas com o que tem. Sim. Mas as grandes coisas, a gente ficou meio amarrado. Então, a gente perdeu aí mais 1 ano e meio, 2 anos, para conseguir se adequar à nova lei do país, né? Que eu repito, que foi muito bem-vinda, né? Até hoje não votou nenhuma lei melhor que essa para o país, para os municípios. Pena que um governo federal não siga as mesmas regras do município, porque você vê o déficit do governo federal. Se uma prefeitura tiver déficit, Tribunal de Contas condena, né? Que é o fiscalizador dos prefeitos, é o Tribunal de Contas, para ele que faz a revisão de todas as nossas contas. Então é importante ressaltar isso, que muitas pessoas não vê esse tipo de dificuldade, mas nós que estávamos na época no poder, sofremos com isso. Então, sim, tem uma série de circunstâncias que às vezes a gente, por mais que explique, não chega ao conhecimento 100% da população. Eu lembro quando eu ganhei a prefeitura a primeira vez, meu pai emprestou máquina para a prefeitura, a van que eu levava o pessoal para fazer campanha, eu fiz uma concessão para a prefeitura para levar gente para a PUC, para a Unicamp, né, e várias outras parcerias que nós conseguimos fazer para que a coisa começasse a andar, né, de tão difícil que era. Falar assim, eu nunca tive vontade de abandonar, porque eu falei assim, eu estou no barco, só se o barco afundar eu vou junto, pular dele eu não pulo, né? E graças a Deus a gente conseguiu colocar assim, Indaiatuba numa rota progressista de desenvolvimento, né? E que está aí para todo mundo ver, né? Daí veio o Zé Onério também. Fez uma obra muito boa. Fez um governo bom, né? Ele pode não ter tido uma atuação política, não administrativa. Administrativa ele foi ótimo, mas política, talvez ele não achou o jeitão de estar conversando com as pessoas. Depois eu voltei e agora está aí o Gaspar tocando, né? Eu acredito que está fazendo uma boa gestão na região, em termos de avaliação do governo, não tem nenhum governo melhor avaliado que Indaiatuba, em toda a nossa região que eu ando, Salto, Itu. Você vê, Salto, o prefeito voltou agora, ele foi 2 vezes, ficou uma fora, voltou agora. A administração passada foi tão ruim, eu sei que ele é meu amigo, frequentar minha casa, esse meio que ele ficou fora foi tão ruim, que agora que ele está conseguindo equilibrar as contas do município, né? E agora quando ele está conseguindo equilibrar, vem uma pandemia, né, no mundial, que afeta a todos. Realmente, então rebenta no meio. É difícil, né? Então eu fico na pele às vezes aí dos atuais governantes. Se você pegar uma pesquisa hoje eu não sei, mas há 20 dias atrás que eu vi metade da população quer que você fique em casa e outra metade não quer, né? Então, exatamente. Que decisão tomar? Olha que situação que ele fica, né? Então, eu sempre falei, depois a gente vai abordar um pouco esses assuntos, né? Mas aqui é mais para a gente fazer uma abertura do programa, fazendo um aspecto meio que geral, para depois a gente tocar em frente aí. Deixa aí falar. Reinaldo, qual foi o teu maior desafio como na cadeira de prefeito? Ser melhor do que eu mesmo. Então eu sempre quis ser melhor do que eu. Então se a coisa estava indo bem, tinha que ir melhor. E para ir melhor, a cobrança partia de mim para mim mesmo. Então eu falava, tá bom, eu quero que melhore isso. Então eu sempre cobrei aumento de índices, né? Sejam ele de arrecadação, de execução, índices. Tanto é que Indaiatuba, a partir de 2004, que começou a fazer a primeira avaliação nacional das prefeituras, Indaiatuba já entrou entre as 5. E sempre manteve-se entre as 5. Teve ano que foi primeira, teve ano que foi segundo, terceiro, mas sempre teve em ascensão. Então, se eu pegar os índices lá de trás para hoje, os índices só aumentaram. Teve, segurança, aumentou? Não, aumentou. Educação, hoje nós somos o melhor do Brasil em educação.
Atendimento na área da saúde, e é até importante quando a gente fala de saúde. Uma vez uma repórter veio me entrevistar, acho que foi do Correio Popular, um jornal de Campinas, falou: Reinaldo, eu não vou falar o nome da cidade para não ser deselegante com a cidade, mas falou, tal cidade aplica 30% da saúde, na saúde, Indaiatuba só aplica 20% na época. Eu falei assim, eu vou fazer uma outra pergunta para você, vai lá ver o que a gente faz com 20% e o que eles fazem com 30%. Eu aposto que com 20% do meu orçamento, eu faço muito mais do que ele aplicando 30%. E o orçamento global das duas cidades são bem parecido, né? Em termos de arrecadação. Então vai lá, ele gasta 30%, eu gasto 20% e faço mais que ele. Então tem várias situações de fazer comparativos. Quando você quer ser pejorativo, né, ele vem com uma pergunta dessa. Eu falei, então vamos inverter. Vamos fazer qual é o serviço que eles prestam para a saúde e atendimento à população e qual é o serviço que nós aqui em Indaiatuba prestamos. Faz essa avaliação, depois a gente volta a falar, velho. Bacana. Reinaldo, na sua visão, Indaiatuba cresceu de forma sustentável, que seja igualitária para todos os indaiatubanos, na sua visão? Sim. Eu lembro quando eu assumi a primeira vez, eu suspendi todos os empreendimentos, loteamento, foi porque para que a gente pudesse fazer um planejamento para ela crescer sustentável, né? Hoje, qualquer um que chega na cidade, seja ele para pôr um comércio, uma empresa, fazer um empreendimento, fazer um prédio, é só ir na prefeitura, as regras são claras. Cumpre as regras e faça, e a cidade ganha com isso. Hoje, olha quantas avenidas que nós temos na cidade. Foi por causa de um plano diretor. Nesse plano diretor, toda a malha viária foi desenhado onde era pasto, mas que no futuro de desenvolvimento da cidade, a avenida tinha que ser ali. Então, muitas avenidas foi a prefeitura que fez, mas muitas outras foi a exigência da lei do nosso governo, que era obrigado o empreendedor a fazer, senão não saía aí o seu empreendimento. Então, o planejamento de uma cidade é isso, você tem que olhar para o futuro, você não pode olhar para, eu não posso ganhar uma eleição ou olhar para a minha reeleição, eu tenho que olhar 10 anos. Se eu conseguir olhar 10 anos, eu consigo fazer um bom planejamento, né? Então, eu acho que Indaiatuba ganhou muito com isso, ganhou muito investimento, muitas pessoas foram atraídas por aqui pela organização e planejamento da cidade. Mas o custo de vida, Reinaldo, em Indaiatuba, você concorda que é um pouco alto, mais do que na cidade circunvizinha? Eu não sei quando você fala custo de vida, a turma aqui fala assim, custo de vida é aluguel. Custo de vida não é aluguel. Custo de vida, você ir no mercado, fazer uma compra, o preço que você paga aqui, você paga em Salto, você paga em Itu. Você fala, ah não, lá em Minas é mais barato. É mais barato. Uma condição de lá e uma condição daqui. Precisa de um médico lá e precisa de um médico aqui, né? Então, são situações diferenciadas. Então, quando você pega custo de vida, quando você fala em IPTU, Vinhedo, o IPTU é mais caro que Indaiatuba, e está aqui do lado. Guarujá, mais caro ainda. Campos do Jordão, uma cidade turística, IPTU lá em cima. E o IPTU não é que é caro. Vou falar assim, nós estamos falando de um imposto, mas quando você fala do IPTU, você cobra 2% do valor do imóvel. Então, tudo bem, o seu imóvel lá custa R$1 milhão, você vai pagar R$200 por mês por 10 vezes, R$2.000. Então, o IPTU é a taxa. Se aqui cobrasse 3%, aí tudo bem, espera aí, está diferente do Estado, né? Sim. 2%. Você pega o ITBI. ITBI tem cidade que é 4%. Aqui é 2%. Pega prestadores de serviço. 5% acho que só cobra do pedágio e dos bancos. O resto é lá embaixo, 3%, 2%, 1%. Né? Depois saiu a lei que o mínimo tem que ser 2%. Você pode até dar incentivo, mas o mínimo cobrado é 2%. Então, a gente prova que aqui não é o mais caro, né? Agora, quando se fala em aluguel, abaixou muito os aluguéis. Depois que a gente fez o Campo Bonito e várias outras ações nas áreas habitacionais, muitas pessoas deixaram o imóvel e foram para sua casa própria, né? Sim. E tem um projeto agora que o Gaspar está fazendo, tem 2 que eu tomei conhecimento, que vai
contemplar aí mais de 4, 5 mil pessoas que vai deixar de pagar o aluguel. Então vai ter oferta. O problema é que Indaiatuba veio numa crescente, gerando emprego, né? Nós éramos, na época, não vou falar nessa época de crise, mas na época, hoje eu estou meio por fora dos índices, mas na minha época nós éramos a cidade do menor índice de desemprego da região metropolitana de Campinas. Então isso aí acaba atraindo gente. Então vem a própria família que está aqui, que tem parente fora, já vem um irmão, vem um tio, vem não sei o que, já vai montando. Então isso aí tomou num certo ponto que o aluguel é caro. Hoje está caindo todo mundo na real. Essa pandemia veio para ajudar algumas coisas também, né? Então os aluguéis hoje já não está tão caro assim. Hoje você está tendo até que renegociar. Sim. Né? A minha mãe tem um imóvel cidade na cidade, eu fui almoçar na casa dela ontem, ela falou assim: Reinaldo, olha, o rapaz está querendo que a gente abaixe 75% do aluguel. O que você dá como sugestão? Eu falei, pode dar. Eu achei que ele ia pedir 100%, porque está fechado. Né? Então 75%, daqui a pouco passa para 50%, daqui a pouco volta ao normal. Né? Que tem que fazer, todo mundo vai ter que estar se adequando aí. E depois, a hora que aquecer o mercado, porque tudo é na oferta e na procura. Se tem muita oferta, preço baixo. Se tem pouca oferta, preço alto. Exatamente. Então, essa questão de custo de vida, outro dia eu estava vendo uma cesta básica em São Paulo. Dá para comprar mais que 2 aqui em Indaiatuba. Né? Então, é diferente. A gente tem, por exemplo, alguns investimentos na cidade de interior. Você vai almoçar lá, você almoça por R$10. Né? Aqui, para você achar hoje em Indaiatuba, acho que não sei, alguns tem um lugar ou outro. Mas se você entrar num restaurante, almoçar por R$10, R$12, e sobra comida. Né? Sobra comida. Hoje aqui é quase tudo por quilo. Então, você vê a diferença, né? Mas eu acho que Indaiatuba, pelo que ela oferece, é uma cidade barata. Fica doente, daí você fala se ela é barata ou cara. Hoje nós temos um convidado ilustre, o nosso amigo, chega aí. Valderzinho, né? Valderzinho, eu que fico feliz em te ver aqui, fazia muito tempo que não te via. Como a gente está fora da política... É uma honra. A gente aí... Chega aqui, dá um oi para esse pessoal aí. Opa! Toninho, Reinaldo Nogueira, é um prazer. Você é um menino bonito, é muito bem-vindo, viu? Obrigado. Quando o Toninho falou, eu vou entrevistar o Reinaldo, eu falei, vai ser a sua melhor entrevista que você vai fazer de todos os tempos. Porque o Reinaldo é um ícone da cidade. Muito querido ainda. Melhor administrador, melhor prefeito que Indaiatuba já teve. Eu um dia quero ser vereador tão bom quanto o Reinaldo foi para prefeito. Né? Quero fazer história como vereador, assim como ele fez uma história eterna. E nós queremos estar aqui para te cobrar isso, viu? Por favor. Né? O Valderzinho é um pré-candidato, né? Vai passar pelas convenções, se Deus quiser vai dar tudo certo, e nós estamos aí na torcida, viu, Valdir? Conte sempre com a gente aí que o seu histórico, quem votar em você, garanto que não vai se arrepender. Muito obrigado. Palavras suas para mim é uma honra ouvir isso, tá bom? Vou deixar vocês com a entrevista. Obrigado pela oportunidade. Opa, um abraço. Valdezinho, que é muito querido por todos nós, né? É uma honra receber você aqui no Frente a Frente com o Toninho. Seja sempre bem-vindo. Reinaldo, se você tivesse que voltar no tempo, o que você mudaria na tua história? O que eu mudaria como prefeito? Sim. Que eu tivesse poder de mudar? Sim. É isso? Porque às vezes a gente quer mudar e não é competência... Se tivesse que voltar no tempo aí, eu mudaria isso. Não, eu acho que para Indaiatuba, eu acho que as coisas estão... como eu disse no começo, né? Está bem planejado. Eu deixei um planejamento para até 2025. O atual prefeito, o Gaspar, já está fazendo, ou já terminou, um planejamento para 2030. O que é esse planejamento? É pegar os índices de crescimento, ver o que vai precisar mais de professor, de funcionário, de médico. Né? É uma projeção para você acompanhar com o orçamento, né? Agora, eu falo assim, de desejo, a gente, lógico, que sempre deseja sempre o melhor, ou com quanto menos custo possível, né, que tudo seja acessível à população, mas hoje
nós tínhamos que capacitar melhor o ser humano. Isso é porque às vezes um prefeito toma bronca sem até ter motivo. Uma pessoa lá na ponta, seja ele de qualquer secretaria, atende mal. Um fiscal que faz uma má fiscalização ou que seja mal educado. Ainda o pessoal não sabe, fala assim, não, quem foi mal educado, quem me atendeu mal foi aquele médico, não tem que culpar o prefeito. Eu tenho que levar o conhecimento, buscar daí um vereador, faz uma denúncia para o vereador e fala, tal fulano está atendendo mal, aconteceu isso comigo em tal departamento, né? Vai tirar limpo, para que chegue isso ao conhecimento do executivo, né? Ou que pelo menos chegue para o secretário, que tem a obrigação de estar corrigindo. Então hoje eu acho que essa condição humana é importante. Se você prestou um concurso, é porque você está se prezando a atender bem o próximo através do serviço público. Sim. Né? Não para ter lá, falar assim, não, eu estou aqui, meu cargo eu sou estável, então que se dane o outro que está do outro lado. Eu sempre falo assim, eu sempre me procuro, quando eu trato com as pessoas, de eu me estar colocando do lado dela. Se colocar sempre no lugar do outro. Você vai, se alguém já vai, vou dar um exemplo da saúde. Se alguém vai na saúde, você acha que vai porque não está precisando? Ou ele está indo para alguém, ele já está com o psicológico dele abalado. Exatamente. Se você não tiver um bom acolhimento, é ruim para todo mundo, né? Ruim para ele, ruim para o governo, ruim para a administração. Então eu acho que essas coisas, e a informatização, Indaiatuba é uma das cidades mais informatizadas que nós temos hoje. Eu aceleraria um pouco mais isso, né? Eu lembro na minha época que tinha pessoas, quando começou, eu lembro que quando eu entrei na prefeitura tinha um computador só. Hoje o professor tem tablet para levar para casa, para buscar a internet, para pesquisar, para poder dar uma boa aula, né? Antigamente não tinha. E tinha pessoas que ficavam resistentes a fazer a capacitação para usar a parte de informática. Então você vê, só que ele não é obrigado a fazer, né? Ele prestou concurso daquilo. Então eu acho que isso aí é bom para todo mundo, aquela pessoa que vai atrás, que quer conhecer, né? Eu lembro que eu entreguei um diploma de informática, que a FIEC tem os polos de informática gratuito para a população, para um senhor de 80 anos. Então ele lá, 80 anos querendo aprender informática, né? Que bonito, né? Então isso aí devia ser para todos e usar para o bem, né? Que hoje essas tecnologias, eu acho que favoreceu muito mais fake news, as fofocas, né? Eu nunca falei alguma coisa se eu não tenho certeza. Se você falar alguma coisa aqui para mim, e se eu for passar o que você falou para frente, eu tenho que ter 100% de certeza. Estou falando como homem público. Sim. Porque imagine eu, prefeito, escutar um negócio e passar para frente. Não, né? Ou eu como uma liderança, não precisa ser prefeito, eu sou uma liderança, escuto um boato, qualquer coisa que traz para mim, eu vou pesquisar. É realmente isso aí. E hoje nós temos o Google que realmente nos dá uma resposta. Não só nessas questões, às vezes até falando das pessoas. Sim. Né? Às vezes você até a fonte e buscar uma resposta tem concreta. Tanta gente que fala mal de tantas pessoas sem conhecer a pessoa, o outro que ouviu acha que aquele cara é um capeta. Só que se ele conhece o cara, ele tem a outra impressão, daí quem que não presta? Quem falou para ele. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de levar a notícia, de levar o comentário, de levar, né, então, situações. Outro dia falaram de um amigo meu, um assunto pejorativo. Eu guardei para mim. Nem na roda da nossa amizade para tirar um sarro. Não, eu não gosto de dar sarro de ninguém. Eu falei, cada um tem a sua vaidade, eu não gosto de mexer com a vaidade das pessoas. Então eu falei assim, eu vou guardar para mim. O tempo vai dizer que o que está falando, eu não tenho coragem de falar o que estão falando dele, mas o tempo vai dizer. Exatamente. Daqui a pouco vai mostrar. Ô Reinaldo, o Porto Seco, o que deu errado no Porto Seco que esse projeto não foi concluído? Era um projeto político, o que saiu? Não, hoje nós temos em Indaiatuba o melhor espaço para ter um Porto Seco. E por que não deu certo? Nós temos aí 2.000 metros de linha férrea reta, que para fazer as manobras do trem fica muito fácil. Que realmente esse projeto era muito bem-vindo para Indaiatuba. A gente estava até trazendo um Porto Seco já de Campinas para vir para cá. Onde esbarrou?
Receita Federal. Porque um porto seco tem que ter Receita Federal. Como que você vai desembaraçar as mercadorias sem ter a pessoa da Receita Federal? E daí tinha uma lei na época da Dilma, que estava no Congresso, enquanto prefeito, que estava para ser aprovado para liberar os portos secos em algumas regiões. Tinha lá vários tipos de propostas a serem votadas, até de fazer até sem licitação, fazer pela iniciativa privada. Foi aí onde travou. Como a iniciativa vai fazer se tem a turma da Receita? Quem que paga a Receita? Ficou nesse embrolho, então você não consegue ter a licença para estar implantando aqui. Nós temos Porto Seco em Sorocaba, temos 2 em Campinas, mas aqui logisticamente é o melhor, porque essa linha férrea passa por dentro do Viracopos. Sim. Você pode ter carga lá e trazer para cá para desembaraçar a carga aqui. Mas para desembaraçar, chama-se Receita Federal. Sem Receita Federal você não consegue. E quem determina isso é o governo federal. Então você fica com tudo pronto, mas amarrado. Hoje eu não sei como é que está, mas na minha época saía e entrava mais de 80 containers por dia em Indaiatuba. Então um porto seco aqui... Era muito bem-vindo. Um porto seco aqui ia ajudar Salto, Itu, Ilhas Fausto, Porto Feliz, ia ajudar Itupeva, parte de Campinas, as empresas de Campinas. Então, só que não depende, como eu falei assim, tem coisas que não dependem do prefeito. Ele faz, deixa pronto, mas daí as esferas estaduais e federais que é o problema. A tal da burocracia, infelizmente, ferra tudo. Reinaldo, qual o teu futuro daqui para frente político? Sou um colaborador, já falei que vou ajudar o Valdir, vou ajudar os outros candidatos, vou ajudar o Gaspar, porque com essa crise que nós vamos entrar na crise ainda. Sim. É mundial, vai afetar todos os municípios diretamente. Os índices de desemprego vai mais do que dobrar. Então você fala assim, um governo que hoje os serviços públicos estão sendo atendidos, economicamente estável. Se você fazer uma mudança, isso no meu modo de pensar, viu, gente? Cada um pensa do seu jeito, mas do jeito que eu penso. Uma mudança de governo, sendo que o Gaspar tem condição de ser reeleito, ser pré-candidato, passar as convenções e ser candidato e ser reeleito, para que a mudança? Então, você vai fazer uma mudança até o governo se interagir, planejar e executar. Olha quanto tempo a gente vai perder no meio de uma crise. Isso, no meu ponto de vista, é besteira. Agora, se nós tivermos um governo péssimo, faltando tudo, e as coisas não funcionando, então aí eu poderia falar para você que aí merecia uma mudança. Mas na atual circunstância que nós estamos passando, que o país está passando, eu acho que quando está bom, eu acho que tem que continuar. O Frente a Frente com Toninho, estamos recebendo hoje o nosso ex-prefeito Reinaldo Nogueira. Tem algumas perguntas ainda para fazer, coisinha básica, viu? Reinaldo, hoje nós temos em Indaiatuba uma população de 260 mil habitantes, algo nesse entorno, e nós temos um juiz trabalhista e temos 3 varas cívicas. De quem é essa competência de trazer mais um juiz? É do prefeito? De quem é essa competência? Isso aí, na época, eu cheguei ao governo do estado, junto com os juízes daqui, pleitear mais uma vara. Então, esse é um conjunto. A gente se coloca à disposição para a estrutura necessária, a prefeitura tem que arcar com isso, como já fizemos reforma do fórum, essas coisas todas. Então, o que cabe ao prefeito é poder oferecer uma estrutura. Agora, essa autorização sai do governo do estado, Secretaria de Justiça. Então, se você falar assim, eu quero trazer, não consegue. É igual tem algumas pessoas falam assim, eu vou tirar o pedágio daqui. Não tira. É uma concessão pública, então tem certas coisas que a turma fala... Encarece um pouco a cidade nesse pedágio? Não, eu acho que aí não é questão de encarecer ou não, é questão de lei, tem que cumprir a lei. Foi feita uma concessão, tem que esperar a concessão acabar para reformular. Quando vencer esse contrato de concessão,
os preços vão abaixar, porque as estradas, a infraestrutura já está feito. Para continuar aí o preço do pedágio alto, tem que ter muito mais infraestrutura a ser proposto. Por enquanto, se terminasse hoje o contrato, o pedágio aí cai mais de 2/3. Outra pergunta, Reinaldo, que é muito criticada hoje, a questão da cidade. No seu governo, a cidade era limpa, bem cuidada, e hoje tem muita reclamação nesse sentido. Por quê? Olha, eu posso dizer que no começo do ano o governo sofreu bastante, porque nunca choveu tanto. Já choveu, mas esse ano aqui foi muita chuva. Então, com a chuva, para você podar, não dá, né? Se não dá, o mato cresce. Então, eu posso dizer que hoje a cidade está em ordem. Pelo que eu ando, a cidade está em ordem. No começo, a administração apanhou bastante, porque eu falo até por mim, eu trabalho com reflorestamento. No mês de fevereiro, eu não conseguia trabalhar. Choveu todo dia. Se você pegar histórico pluviométrico aqui em Indaiatuba, choveu todo dia. Como que você vai trabalhar? Você vai pôr um trator para limpar um parque, ele atola ou estraga a grama. Então, eu posso dizer que nos 3 primeiros meses desse ano, eu acho que a prefeitura sofreu bastante. Mas agora eu acho que ela já tomou pé da coisa, a coisa está bem em ordem. E eu atendo muita gente de fora. As pessoas que vêm aqui elogiam principalmente a limpeza. Pode ter um foco ou outro, mas daí cabe o vereador. O vereador do bairro que fala assim, pô, ó, lá tá, vamos cobrar. Eu faço caminhada de vez em quando no parque, ou no Parque das Frutas, que é próximo da minha casa. Às vezes eu vejo, está na hora de cortar. Eu falei, vou esperar mais uma semana para ver se eles vão limpar ou não. Aí chega lá, limpa. Mas eu acho que agora está em ordem. Bacana. Ô Reinaldo, qual o futuro de Indaiatuba politicamente daqui para frente, já que o seu candidato não está bem nas pesquisas? Eu não sei quem falou que ele está mal, né? Eu tenho a história do mineiro. O mineiro chegou lá em Minas e falou assim, ô meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que está seu prefeito? Ele falou, depende. Eu falei, mas depende do quê? Se você for do lado dele, tá bom. Se você for contra ele, está mal. Então, a pesquisa tem que ser científica. Os dados que eu tenho, o governo da cidade está com mais de 80% de avaliação. A pesquisa eleitoral, que eu vi, que é científica, porque a gente não pode enganar nós mesmos, né? Eu estou do grupo do Gaspar, politicamente falando. Então, a gente não pode se enganar. Até mesmo, há uns 30 dias atrás, eu encontrei com ele e falei assim, ó, faz nova pesquisa, não só por causa da pandemia, mas para fazer uma avaliação, né? E as últimas que eu vi tem uma pesquisa empresarial que faz várias cidades, né? E está na frente. E a outra que eu vi recentemente também está na frente, eleitoralmente falando. Mas para as eleições ainda tem muita água para rolar. Eu acho que o governo dá para melhorar muito ainda até as eleições. Bacana. Reinaldo, como você avalia o nosso presidente Bolsonaro hoje? Olha, ele podia falar menos, né? Eu acho que ele podia falar menos. Tem uma equipe econômica excelente, é o que está segurando esse país, né? Mas ele poderia ter um jogo de cintura um pouco melhor no tratamento do país como um todo, porque tudo que fala aqui reflete para o mundo, né? Isso é fato. Então, você tem que focar num crescimento do seu país. Então, ao invés de criticar, de falar, de boicotar a imprensa, vai lá e fala. Você tem conhecimento? Enfrenta de cara e fala, explica, né? Então, eu posso falar que o país hoje, pela equipe econômica, está equilibrado. Bacana. Como o senhor avalia hoje a gestão da administração Gaspar? Não sou eu que vou dar nota para o Gaspar, né? Mas as pesquisas que eu vi, em termos de avaliação de governo, ultrapassa os 80%, entre ótimo, bom e regular positivo. Então, é um índice muito alto, né? Se falar de ótimo e bom, chega lá nos 50 e poucos por cento. Quando você põe o regular positivo, você joga para cima. E tem o regular negativo. Então, hoje, contando com o regular positivo, ele passa dos 80%. Então, é sinal que está bem. Tem 20% que não gosta, né? Às vezes não gosta dele, não é nem... não gosto dele, não é que não gosta do governo. Então, tem aí, numa pesquisa científica, e eu sempre gostei de trabalhar com pesquisa, tem todos os dados ali... Contra fato não há argumento, né? Então, hoje,
o que eu posso responder para você? Os dados que eu tenho hoje, ele está bem, o governo de Indaiatuba está muito bem, né? Daqui até dezembro, eu não sei, mas pelo orçamento que ela tem, pela prospecção, por essa crise que nós estamos passando, eu acho que ela está muito bem. Ficou muito bonito o Parque Ecológico, finalizaram, faltou ainda alguns banheiros, mas isso é algo que eles nos prometeram. Faltam uns detalhes ainda, detalhes, né? Até na minha época, tem certas coisas que eu falo assim, eu também sou um autocrítico, eu falo assim, Reinaldo, o que falta em Indaiatuba? Placa de sinalização direcionando os bairros que você quer ir. Então, se o pessoal da Zona Norte, dependendo de onde ele quer vir para a Zona Sul, hoje põe no Waze, mas vamos falar que sem Waze, essa placa, porque as placas... Deveria ser na esquina, como os bairros novos. Ela serve também para você direcionar o trânsito. Sim. Tem rua que está tendo muito trânsito. Você começa por placas, a pessoal de fora começa a olhar e tomar outro sentido. Só como curiosidade, viu, Toninho? O Paraná que está aqui dando toda a assessoria para a gente, o Paulo, que está dando toda a assessoria para a gente. Indaiatuba, não vou falar dessa época de pandemia, vamos falar do ano passado. Entra por dia na cidade 140, 150 mil veículos. Entra do estado, do país todo, vem entregar mercadoria, vem fazer reunião, multinacional, entregar produto, enfim. Entra e sai por dia 150 veículos na nossa cidade. Tem veículo que entra só lá no Distrito Industrial, não vem para o centro. Mas falando assim, como você sabe isso? Hoje nós temos monitoramento em todas as entradas da cidade. E por lá você consegue fazer uma contagem. Então é muita gente, então precisa, já melhorou bem do que eu, enquanto eu fui prefeito, mas precisa melhorar ainda mais a sinalização. Reinaldo, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado por ter vindo no Frente a Frente com o Toninho, é uma honra para nós te receber aqui, sempre que prezar de nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado mesmo, faça as suas considerações finais. Eu que agradeço, Toninho, né, e o Paulo. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Mas para mim estar falando com vocês aí, não só de Indaiatuba, mas o Paulo está me falando que atinge algumas cidades aqui da nossa região, é sempre um prazer estar trazendo uma mensagem positiva, né? E eu falo assim, ó, se está bom, é como eu falei no começo, pode melhorar, depende de nós. Então, um abraço a todos vocês e obrigado por estar aqui matando um pouquinho minha saudade de falar com o público. Assista ao nosso programa, dê um link lá, curta,